do Senhor Jesus, irmãos? Amém, irmãos? Amém, não? Eu fui abraçar o pastor Júnior com essa barba, eu lembrei do Forrest Gump, varão. Não sei por que veio na cabeça assim. A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Eu amo o pastor Júnior, viu, irmãos? Ele é uma bênção na minha vida. Quem está feliz com Jesus aí? Está feliz com Jesus? Está feliz com Jesus? Então fala para o teu irmão assim, você está feliz com Jesus? Pergunta aí. Então dá para dar um glória? Pergunta ao teu irmão, dá para dar um glória, irmão? Dá? Dá para dar um glória? Dá? Amém? Dá para dar um abraço no irmão que está do lado, dizer assim, você é muito especial, não é? Fala para ele, você é muito especial, muito querido, não é? Amém? Amém, irmãos? Amém. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, mas antes eu quero acolher você que nos visita, dizer que para nós é uma alegria te receber aqui. Eu espero em Deus que você seja tocado pela palavra, que a palavra do Senhor ache um lugar seguro no seu coração, ache um lugar acolhedor no seu coração. Amém, irmãos? Eu quero te convidar, então, a abrir a sua Bíblia comigo. Eita. Abrir a tua Bíblia comigo. No Evangelho de Mateus, capítulo 16. Antes, Marconi, coloca para mim, querido, por favor, essa primeira imagem. Não sei se dá para ver, porque a luz está ligada, mas aqui tem uma pergunta. Qual é a sua identidade? Não é? Pergunta ao irmão aí qual é a identidade dele. Pergunta para mim, por favor. Ele vai te dar um número, é isso? Será? Hein? Pergunta ao teu irmão, qual é a tua identidade, querido? Vamos lá, a bagunça que eu fiz aqui. Qual é a tua identidade? Quando você pensa na tua identidade, o que vem na tua cabeça? Fala para mim. Hein? Quando você pensa na tua identidade, o que vem? Vem um número? Hein? Vem o nome? Estou perguntando, conversa comigo. Vem o nome? Hein? Vem? O que vem? Vem caráter? O que mais que vem? Origem? Né? Quando fala de identidade, né? Você lembra de quê? Filiação, nome de pai, de mãe, não é? Cultura, valores, não é assim? A identidade da gente é formada por um conjunto de atributos, de condições, e ter clareza de quem eu sou me ajuda muito a saber também do meu papel no mundo. Há duas coisas que provocam muita crise. A primeira delas é não saber a minha verdadeira identidade, é não saber quem eu sou, não é? E não saber também qual é o propósito da minha vida. Eu existo para quê? Não é? Para que Deus me chamou? A gente brinca que lá em Minas Gerais tem 3 perguntas existenciais. O mineiro tem 3 perguntas. Quem é mineiro aqui? Deixa eu ver. Quem é mineiro que nem que eu aqui? Né? Você conhece as 3 perguntas existenciais do mineiro? Hein? Quem coçou, cotou, pão que eu vou. Deu para entender, não? Vou falar de novo. Quem coçou, cotou, pão que eu vou. Né? Quem que eu sou, onde eu estou e para onde eu vou. Então, quem coçou, cotou, pão que eu vou. Né? Então, assim, falar de identidade é falar da minha vida. É falar do propósito de Deus para mim. É falar de um DNA, de uma estrutura, de um projeto que Deus fez para a minha vida. Falar de identidade é conseguir me enxergar bem. Conseguir olhar para a minha vida e entender quem eu sou no mundo, por que eu estou no mundo, para que eu estou no mundo. A gente evita muito sofrimento quando a gente consegue responder algumas dessas perguntas. E eu quero mostrar para você hoje a história de alguém que vive uma verdadeira luta pela sua identidade, e quero dividir com vocês a palavra que Jesus deu para ele, para que essa palavra também nos ajude a descobrir, a encontrar
a nossa verdadeira identidade. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, então, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Se você puder ficar em pé, para a gente ler junto. Mateus 16, a partir do verso 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Respondeu-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro. Diga comigo, tu és? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Fala comigo, sobre estas... vamos ler juntos? Vamos ler os versículos 18, todo mundo junto? E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Meu Deus, que por sua graça o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode assentar. À medida que a gente vai lendo a Bíblia e vai estudando a Bíblia, a gente vai percebendo a profundidade das histórias dessas pessoas que compõem esse conjunto que Deus usou para revelar-nos a sua glória e a sua vontade. E Pedro é um desses personagens interessantíssimos, não porque ele seja melhor do que ninguém, mas como ele era um moço muito espontâneo, muito verdadeiro, ele acaba mostrando com a vida dele muito do que é a nossa própria vida. A gente se identifica muito com os Salmos, por exemplo, né? Todo mundo gosta dos Salmos. Tem uma Bíblia aberta aqui, ela não está aberta nos Salmos. Mas você chega em muita casa, a Bíblia está aberta num livro dos Salmos, né? E a gente, assim, muitas vezes não entende o porquê dessa relação, porque, na verdade, a gente se identifica com muito daqueles Salmos, né? Quem já não pegou um Salmo e disse: ah, Senhor, minha alma está angustiada, e você vai lá e conta no Salmo um salmista dizendo que a alma está angustiada. Não é? Pedro é um desses moços que tem coragem de se mostrar. E eu valorizo muito a essa disposição de levar a vida e de encarar a vida como ela realmente é. Não é? Já tem muito tempo que, graças a Deus, né, eu desisti de ser super-homem. Né? Não é verdade? É muito complicado, a gente diz que é muito complicado querer pintar de super-herói. Porque de duas uma, ou o sujeito anda mascarado, ou usa umas roupas esquisitas. Não é verdade? Né? Você já pensou você vestido de super-homem? Eu não vou falar para você imaginar o pastor Júnior, que não vai ficar bem, né? Mas você já pensou você vestido de super-homem, Homem-Aranha, né? Já pensou? E aí tem outros que eu não vou nem entrar. A gente já desistiu dessa ideia de super-herói, de uma pessoa que tem uma identidade secreta e que, no fundo, ela é imbatível, invencível, não é? É muito precioso quando a gente consegue ver a vida de uma pessoa que teme a Deus e que essa vida é recheada de todos os ingredientes que a vida tem. Essa vida tem luta, tem tribulação, tem angústia, tem vitória, tem conquista, mas tem uma identidade. Tem uma identidade. Tem algo que está lá. Você pode bagunçar para um lado, para o outro,
torcer, quebrar, mas a identidade está lá. Não é? Quem gosta de comer galinha aqui, frango? Quem gosta de comer, né? Quem é alguém que é da roça, que gosta de pegar, não sei se não precisa ser da roça para isso, mas que gosta de pegar com a mão? Hein? Quem gosta de comer pescoço de frango aqui? Quem gosta de comer pescoço? A maioria não gosta, né? Vou te dar uma dica, você que gosta de comer pescoço. Não acha isso quase para comprar. Compra pescoço de peru. É um espetáculo o negócio. Porque tem mais carne, né? Você fica com aquela briga com pescoço de galinha, não tem nada, né? Mas sabe quando você quebra e tem uma linhazinha, um fiozinho branco? Então, aquilo carrega a identidade, não é? Você vai olhar, está lá dentro, não é? A gente precisa chegar a um ponto de que a nossa aparência externa fala menos da nossa identidade do que ela realmente é. Nós vivemos num tempo em que as pessoas são medidas pela sua aparência. Nós vivemos numa cidade em que a aparência é muito valorizada. Não é verdade? Nós vivemos numa cidade onde o culto à aparência é uma coisa impressionante. Não é? E a cultura é uma cultura de aparência. Não é? O estado do Rio de Janeiro cultua a aparência. Cada lugar de uma maneira diferente. Não é? Você vai na Zona Sul, tanto homens quanto mulheres do Rio de Janeiro, tem um culto ao corpo, né? A postura corporal. E cada lugar tem o seu estereótipo, tem a imagem que deseja cultuar. Mas quando você olha para essa sociedade, o que você encontra é uma sociedade sem identidade. Você encontra maridos que não sabem o que é ser marido. Você encontra esposas que não sabem o que é ser esposa. Você encontra pais que não sabem o que significa ser pai. Você não encontra mães que não sabem o que significa ser mães. Filhos que não sabem o que significa ser filhos. E crentes que não sabem o que significa ser crente. E quando a gente não sabe quem a gente acaba absorvendo muita coisa que não tem nada a ver com a nossa verdadeira identidade. A gente acaba trazendo para dentro do bojo da nossa vida situações que não é? Que não condizem com aquilo que a gente crê. Não é? Um dia eu peguei eu acho que não sei se eu fui cortar cabelo, se eu peguei um táxi, eu conversava com aquela pessoa, e eu perguntei a ele qual era o credo dele. Ele disse que era cristão e espiritualista. Não é? É a mesma coisa do que ser flamenguista e vascaíno ao mesmo tempo. Não dá, não é? Dá? Não tem jeito, não é? E por conta dessa falta de identidade, o ser humano vive em angústia, vive em aflição, porque parece que tudo que ele faz é insuficiente para dar conta da demanda interna que ele tem. Porque enquanto a minha vida, o meu trabalho, as minhas realizações deviam ser o reflexo de quem eu sou, elas se tornam a busca da minha identidade. E como não é possível achar identidade fora de mim, esse exercício é um exercício exaustivo, cansativo e frustrante. Porque eu não vou conseguir achar minha identidade fora de mim. A minha identidade tem a ver com quem eu sou em Cristo. A minha identidade tem a ver com quem Cristo me chamou e me projetou para ser. A minha identidade tem a ver com os propósitos de Deus para a minha vida. E aí a gente encontra aqui uma figura parecida com a gente, que tem o nome de Pedro. Se a gente for pegar a história de Pedro, nós vamos encontrar alguns estágios na vida desse homem. E se a gente não prestar atenção, a gente acaba taxando Pedro por um estágio da vida dele. O primeiro estágio que a gente pode perceber na vida de Pedro, e você conhece, Pedro é aquele homem visto como improvável. Não é? Quem já se viu improvável aqui? Quem já se viu improvável? Sabe o que é improvável? Quando você olha para você e diz assim, meu Deus, Deus não deve nem olhar para mim. Não é? Deus é tão ocupado, Deus tem tanta coisa para fazer, não é que eu acho que ele nem foi por acaso, Deus só deve ter outras coisas para se preocupar. Pedro é esse cara improvável, que está no lugar certo, na hora certa e não sabe disso, mas é sensível a isso.
Pedro é o cara que está à margem do lago. E é possível que Jesus já tenha se encontrado com Pedro ali várias vezes. Em Lucas 5 você encontra esse relato, e eu estou sempre voltando a esse texto, porque esse texto é um texto paradigmático, falei difícil, né? É um texto fundamental na minha fé, no meu credo, em quem eu sou, em como eu me vejo, porque eu me vejo como chamado por Cristo. Eu me vejo assim, me vejo como alguém que estava no final da fila e Jesus resolveu me chamar para viver o propósito profético na minha vida. Pedro é primeiro esse moço improvável. Ninguém espera muita coisa de Pedro. Mas é interessante que Jesus está olhando para ele. Fala para o teu irmão assim, você pode se achar improvável. Fala com ele. Você pode até se achar improvável, mas Jesus está de olho em você. Jesus está de olho em você. Amém, irmãos? Dá para dar um amém aí, não? Amém? Jesus está de olho em você. Mas se eu pegar Pedro só por esse texto, eu vou dizer assim, Pedro é um sujeito sortudo. Pedro é um sujeito sortudo. Só isso. Ele é sortudo. Porque, poxa vida, Pedro estava lá na hora certa. Né? Às vezes você se olha e diz assim, não, acontece algumas coisas boas comigo de vez em quando, mas eu sou só um pescador, eu sou só isso, eu sou só aquilo. Um outro texto que nos fala da identidade de Pedro é aquela pessoa impulsiva. Tem alguém que é impulsivo aqui? Tem alguém que é impulsivo? Né? Impulsivo, antes de eu falar, já estava levantando a mão, né? Tem alguém que é eu, né? O que é uma pessoa impulsiva? Eu já fui muito impulsivo. Eu continuo um impulsivo em tratamento. Eu digo assim, eu estou sendo menos impulsivo há 365 dias, né? 12 horas, não é? É por aí. Esse é um negócio que você enfrenta todo dia. Mas na medida que você vai apanhando, você vai descobrindo que não vale a pena ser impulsivo. Não é? Porque quem é impulsivo, a Bíblia diz uma outra palavra. A Bíblia diz assim, o precipitado peca. Vamos ler a Bíblia, né? O precipitado peca. Não é? Pedro é o cara que vê Jesus se aproximando, andando por sobre as águas. Ele não tem muita clareza que é Jesus. Ele diz assim, se é o Senhor, me manda que eu vou. Sabe aquele sujeito que vê o desafio, ele não olha nem para um lado nem para o outro, vai. Aí quando ele está no meio do desafio, ele diz assim, o que eu estou fazendo aqui? Vocês conhecem alguém assim, não? Não, conhece, né? Não, conhece não? Acho que aqui em Petrópolis não tem esse negócio. O pessoal aqui pensa muito antes de agir, não é verdade? O impossível, quando Pedro se viu, cadê o barco? Cadê o chão? Está ventando. E de repente, aquela impulsividade, aquela coragem momentânea, porque o impulsivo é corajoso, até contar até 10, depois que passou de 10, ele murcha, né? Ele começa a afundar, ele começa a submergir. Ele diz, de mim, Jesus pega a mão e diz assim, homem de pequena fé, por que você duvidou? Se eu olho para Pedro, a partir dessa perspectiva, eu digo assim, Pedro é um sujeito impulsivo e de pouca fé. Não é bullying, não. De pouca fé. Vocês hoje não estão rindo de nada que eu falo. Eu devo estar meio sem graça hoje, né? Entende? Se eu olho para Pedro sob essa perspectiva, eu digo assim, esse cara não é um cara que eu quero me parecer com ele. Porque ele vai no impulso, ele vai na emoção, ele não tem profundidade. Sabe o que é isso? Não tem lastro. Uma outra característica que eu percebo em Pedro, e que eu poderia olhá-lo a partir dessa perspectiva, é a condição oscilante de Pedro. Pedro, uma hora, diz assim, Jesus, se o Senhor tiver que morrer, eu morro com o Senhor. Hein? Jesus, é comigo mesmo. O Senhor vai ser morto? Estou junto. Conhece alguém assim, não? Hein? Você fala, gente, posso contar com vocês? Então quem está comigo, dá um passo à frente. Aí você dá sozinho, olha para trás, está todo mundo lá. Mas no gogó, no discurso, é excelente. Não é? Pedro diz, que é isso, Jesus? Eu não vou deixar o Senhor morrer, não. Eu vou junto. E aí Jesus diz assim, Pedro. Pedrão, sabe nada. Né?
hoje mesmo, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante. Só para você lembrar, Pedro, que você não é tudo isso que você acha que você é. Hein? Você já viu o crente do dia 31 de dezembro? Meu Deus, não há crente mais fervoroso do que o crente do dia 31 de dezembro. Jesus, esse ano que inicia, eu vou ficar ligado na tua presença o tempo inteiro. Eu não vou perder uma terça-feira sequer. Eu vou orar e jejuar pelo menos 3 vezes por semana. Ler a Bíblia toda e, que isso, até a metade do ano eu já li toda e vou ler de novo até o final. Hein? Quando dá dia 1º de janeiro, no final da noite, na hora de dormir, Jesus, não deu para ler a Bíblia hoje? O senhor releva aí, amanhã eu leio. Amanhã, e aí vai, de amanhã em amanhã, né? Igual aquela placa antiga que o pessoal dizia assim, fiado só amanhã. Aí o sujeito chega, não, é só amanhã. Pedro, na mesma hora que diz que está disposto a morrer por Jesus, ele nega Jesus. Se eu olho para Pedro a partir desse horizonte, eu digo, Pedro não é estável. Entende? Se eu olho Pedro a partir desse horizonte, eu digo assim, Pedro é oscilante, ele é igual a onda do mar, uma hora está alta, uma hora está baixa, é igual folha levada pelo vento. Pedro é alguém sugestionável, ele se move e se molda segundo as circunstâncias. Há um outro olhar sobre Pedro. Em Gálatas 2, Paulo chama a atenção de Pedro publicamente. Porque Pedro queria estar bem com todo mundo. Você conhece alguém que gosta de estar bem com todo mundo? Hein? Pedro queria estar bem com todo mundo e queria agradar todo mundo. Então ele é aquele cara privilegiado que tem a visão de Deus do lençol que desce no rolo, lembra? Do lençol que desce, Deus fala para ele assim, mata e come. Ele diz, Senhor, não posso comer comida impura. Aí Deus diz para ele, não considere impuro aquilo que eu santifiquei. E ele vai na casa de Cornélio e a família de Cornélio inteira se converte. Ele janta com eles, é uma festa, o Espírito Santo é derramado, e Pedro esquece do legalismo e vive na graça, né, e mergulha e tal. Deus deu a ele essa experiência. Depois que Paulo se converte, acaba que Paulo assume o apostolado aos gentios. E Pedro volta para a igreja de Jerusalém. Só que Pedro não pode esquecer da experiência de Cornélio. E de vez em quando ele se encontra com gentios. E quando ele se encontra com o pessoal que não é judeu, ele senta na mesa, come, faz festa e tal. Quando chega o pessoal de Jerusalém, e Pedro se afasta e não come com eles. E aí Paulo, que não mandava recado, disse, senhor Pedro, você tem que resolver, cara. Quando você está só com a gente, você senta e come. Mas quando chega o pessoal que é da circuncisão, você não come. Depois Pedro fala que Paulo fala difícil, né? Mas não rebate a fala de Paulo. Interessante, né? Pedro é um homem de coração quebrantado. Ele aceita a exortação. Mas ao mesmo tempo é um cara contraditório. Incoerente. Você não acha incoerente? Uma pessoa de comportamento dúbio. Eu não vou te perguntar se você conhece alguém de comportamento dúbio, que não fica legal você falar aqui, não é? Né? Mas Pedro, se a gente olha Pedro por esse olhar, eu vou dizer assim, Pedro é uma pessoa de comportamento dúbio, contraditório. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente olha para a nossa própria vida, a gente não acaba fazendo isso que eu acabei de fazer aqui? Diga para mim. Quando você não dá conta de uma coisa, quando você tem medo de uma coisa, você diz assim, eu sou um medroso. Não é? Quando você falha no meio de uma coisa, você diz assim, eu não consigo fazer nada direito. Hein? Não é verdade? Quando você traça um objetivo e não consegue atingir esses objetivos, você coloca um peso enorme sobre a sua cabeça e diz, puxa vida, por que Deus não me leva? Por que eu estou vivendo essa vida? Quando a gente fala com os filhos, a gente diz assim, que péssimo pai que eu sou. Quando fala com o marido, que esposa sou eu. Quando fala com a esposa, que marido sou eu. Quando a gente comete um erro na nossa caminhada com Deus, diz, meu Deus, que crente é esse que eu sou?
E o pior é que as pessoas nos ajudam nisso. Porque como nós, as pessoas tendem a nos olhar a partir de um pedaço, de uma circunstância, de uma experiência, de uma realidade. Não é? É possível que você, se você frequenta mais de um ambiente, não é? As pessoas olham para você e conhecem uma parte de você. Diz, não, fulano eu conheço, é assim, é exigente, é extremamente exigente. Não, do outro lado a pessoa, fulano é brincalhão, é uma pessoa, não é, descontraída, extrovertida, tal. As pessoas tendem a nos rotular a partir da experiência que elas têm com a gente. É ou não é verdade? Não é? E o problema é que a gente tem uma tendência a ouvir esse rótulo, esse estigma, essa identidade que as pessoas querem colocar sobre nós. Por exemplo, nos últimos dias há no Brasil um projeto organizado, arquitetado, para dizer que ser evangélico é ser intolerante. Estão dizendo tanto isso que tem muita gente acreditando que é melhor não ser evangélico não, porque ser evangélico é alguma coisa ultrapassada e intolerante. Qual é a nossa verdadeira identidade, irmãos? Se a nossa identidade não pode ser medida a partir das circunstâncias que a gente vive, se a nossa identidade não pode ser medida nem da herança que a gente recebeu dos pais, porque não dá para dizer que filho de peixinho, peixinho é, porque que você provavelmente é muito diferente do seu pai e da sua mãe, ainda que você tenha herdado coisas dele. Da onde que eu tiro a minha identidade? Aonde que eu busco a minha identidade? Quando eu volto para o texto, eu encontro Jesus primeiro perguntando se as pessoas sabem quem Ele é. E aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus diz assim, e eu te digo que tu és pedra. Diga comigo, eu sou pedra. E sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus diz assim, Jesus faz um trocadilho com o nome de Pedro. Jesus diz assim, você é uma pedrinha. Você é uma pedra pequena. Ou seja, você não é grande coisa, no sentido de que você possa muitas coisas, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Sabe o que Jesus está dizendo? Você é matéria-prima, você é base, é importante dentro do projeto que Deus tem para essa terra. Amém, irmãos? Você é parte de uma casa que Deus está edificando. Você é pedra numa casa que Deus está edificando. Você é tijolo numa casa que Deus está edificando. Ou seja, a sua identidade está relacionada com o projeto maior de Deus. Um tijolo solto, entulhado num quintal de uma construção é só um tijolo. Mas um tijolo colocado numa parede, numa casa, ele ganha a forma da casa e ele ganha toda a identidade da casa. Isso significa que se você é pedra, e se você é pedra sobre a qual Jesus edifica a igreja, é que a sua identidade está firmada em Deus. Porque a Bíblia diz que a igreja é corpo de Cristo. Então você não é igual aos seus fracassos, você não é igual às suas frustrações, você não é igual aos seus medos, você é casa de Deus, é projeto de Deus, é identidade de Deus. Amém, irmãos? A gente precisa se abrir para perguntar como é que Deus está me olhando, como é que Jesus está me olhando, porque a verdadeira identidade que nós temos é aquela que sai da boca de Deus. Todas essas dificuldades que nós anunciamos aqui, de medo, de insegurança, de descontinuidade, de fracasso, de derrota, tem a ver com distorções da nossa identidade. Entendeu? Tem a ver com distorções da nossa identidade forjadas no contexto desse mundo. Mas isso não diz quem eu sou. O que diz quem eu sou é aquilo que Jesus diz que eu sou. Fala para o teu irmão assim, você é aquilo que Deus disse que você é. Amém? Você é o que Deus diz que você é. Dá para dizer de novo?
Você é o que Deus diz que você é. Dá para dar um amém, um glória a Deus? Amém? Você é o que Deus diz que você é. Isso não é para a gente ficar alienado e negar as nossas dificuldades, não. Mas posso te dizer uma coisa, você nunca será quem Deus sonhou que você seja, se você estiver sempre olhando para as deformações da sua identidade. Tem gente que, quando vai fazer alguma coisa, quando vai fazer uma reforma, quando vai olhar para a sua vida, ele começa olhando tudo que está ruim e diz assim, eu tenho que arrumar tudo que está ruim para ficar bom. Só que ele nunca fica bom porque ele está sempre olhando o que está ruim. E Paulo diz assim, nós não somos daqueles que retrocedem. Ao contrário, nós andamos segundo o que já alcançamos. Então eu e você precisamos ter condições de olhar para a nossa vida e dizer assim, eu sou amado de Deus. Você pode dizer comigo, eu sou amado de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou querido de Deus. Sou precioso aos olhos de Deus. Amém, irmão? Você está aqui comigo? Então diga comigo assim, eu sou precioso aos olhos de Deus. Amém? Eu tenho que começar por aí. Porque você sabe qual é a grande estratégia de Satanás? A grande estratégia de Satanás é colocar em xeque a sua identidade. Quando ele encontra com Jesus no deserto, qual é a pergunta dele para Jesus? Como é que ele aborda Jesus? Hein, irmãos? Deixa eu perguntar uma coisa, você tem alguma dúvida que Jesus é o Filho de Deus? Não. Você acha que o diabo tinha alguma dúvida que Jesus era o Filho de Deus? Não, mas ele diz assim para Jesus, se tu és o Filho de Deus, faz isso. Se tu és o Filho de Deus, pula daqui. Se tu és, transforma essas pedras em pão. O que ele queria fazer? Jesus está 40 dias com fome, sem comer. Você pode imaginar o que é ficar 40 dias sem comer? Tem gente que não consegue pensar em 40 minutos. Né? Não é? Eu não vou perguntar, mas será que tem alguém que tem um biscoitinho aí na bolsa, hein? Não, tá bom. Não é? Ele chega para Jesus dizendo assim, se tu és filho de Deus, faz isso. E é isso que, se o diabo fez isso com Jesus, o que ele não vai tentar fazer com você? Hein? Ele vai dizer assim, você é crente em nada, que se você fosse crente, você não estava passando por esse deserto. Hein? Que nada. Você não é nada, que se fosse, você não estava passando por essa luta. Olha para você, rapaz. Olha para você, dá uma olhada para você, olha a condição que você está. Se você fosse filho de Deus, você não estava passando por esse negócio, não. Diga comigo assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Amém, irmãos? Então a gente precisa abrir os nossos ouvidos para dizer assim, Jesus, fala comigo aí, fala forte, Jesus, brada na minha vida, eu sou pedra e sobre essa pedra Jesus vai edificar a sua igreja. Amém? Então a primeira coisa é que eu tenho que ter clareza que eu sou alguém sonhado, projetado, desejado por Deus. Eu sou alguém sobre quem Deus estabeleceu um plano. Sobre a sua vida, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Há um plano a respeito de mim e de você, que é maior do que eu e você. Hein? Amém, irmãos? Há um plano a respeito de mim e de você, que é maior do que quem nós somos. E a gente só consegue enxergar isso quando a gente está dentro do quebra-cabeça. Só que uma pedra solta de um jogo de quebra-cabeça, ela é alguma coisa? Hein? Mas se ela sumir, faz falta, não faz? Então fala com o teu irmão assim, você faz falta no reino de Deus, fala para ele. Você é uma peça importante no tabuleiro de Deus, amém? Amém, queridos? Amém, irmãos?
Você é uma peça importante no tabuleiro de Deus. Você é insubstituível. Amém? No reino de Deus você é insubstituível. Quantos são insubstituíveis aqui? Quantos são insubstituíveis? Pode levantar a mão. Você não tem outra peça para colocar no teu lugar. Você é essencial no projeto de Deus. Amém? Ninguém aqui é descartável. Fala com o teu irmão assim, você não é descartável. Olha bem como é que você cuida da tua vida, porque você não é descartável. Não tem outro igual a você. Amém, irmão? Vocês tomaram maracujá hoje antes de vir para o culto ou não? Sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. Então a primeira coisa é Deus ter uma visão a meu respeito. Eu preciso crescer nisso. A segunda coisa é Deus ter um projeto a meu respeito. E a terceira coisa é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Fala assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida, porque Deus tem um projeto sobre a minha vida. Amém? Amém, querido? A vitória é tua. A vitória é tua. Você tem que jogar o jogo, não tem jeito. Você tem que correr, tem que lutar, tem que suar a camisa, mas a vitória é sua. No placar lá já está escrito, vitória do povo de Deus. Amém? Fala comigo, já está escrito. Vitória do povo de Deus. Amém, irmãos? Tem que jogar o jogo, mas a vitória é nossa. No nome de Jesus, as portas do inferno não vão prevalecer. O pior que pode acontecer é você desistir do jogo. E é exatamente isso que o diabo quer fazer. O diabo quer te provar por A mais B que você não dá conta desse jogo chamado vida. Entendeu? O diabo quer dizer que você não dá conta do seu casamento. Você não dá conta do teu chamado, você não dá conta do teu ministério. Você não dá conta do propósito de Deus para a sua vida. Só que você pode dizer para ele e para o inferno inteiro, eu vou dar conta sim, porque quem peleja por mim é o Senhor. Quem peleja a minha batalha é o Senhor Jesus. Eu nasci para vencer em nome de Jesus. Amém, irmãos? É desse jeito, a gente tem que ganhar essa convicção. Eu jogo um jogo já vencido. É só deixar que essa verdade enche o nosso coração. O nosso grande desafio não é ganhar o jogo, porque já está ganho. O nosso desafio é cumprir a carreira, é guardar a fé, é chegar até o final e dizer, Senhor, combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Estou aqui, Jesus, pode levar, a luta continua, mas eu cumpri o chamado do Senhor para a minha vida. Amém, irmãos? O ministério pastoral dá a gente algumas oportunidades impressionantes. E uma delas é quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, se dão conta que chegou o tempo final dele. E eu já vivi situações em que a pessoa disse assim, pastor, Deus está me chamando, Deus vai me recolher. E eu dizia, não, irmão, que isso? Ainda tem nessa mania da gente, né, de querer achar que a vida eterna é essa daqui. E Deus levar, mas a pessoa está em paz. Sentimento de dever cumprido. A vitória já foi ganha, querido. Eu só preciso chegar lá no final e dizer assim, Senhor, valeu, obrigado, o Senhor me deu vitória, o Senhor me fez perseverar até o final. Amém, irmãos? Amém. Eu já vou terminar. Jesus diz assim para Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. A gente achou que isso é um interruptor, né? Que a gente liga e a nossa vontade se realiza na terra e no céu. Mas isso tem a ver com autoridade. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro assim, eu é que dou as ferramentas e as condições
para que você seja aquilo que eu projetei que você seja. Entendeu? Eu vivi uma experiência na minha vida muito, muito rica num encontro. Encontro com Deus que a gente fez lá em Caxias. Num momento de oração, em que um pastor de uma outra denominação, num momento de oração, de quebrantamento, ele virou para mim e disse assim: as ferramentas já estão todas nas tuas mãos. Deus usou ele para falar isso para mim naquele dia. As ferramentas estão todas nas tuas mãos. Como quem dissesse assim: Deus já te equipou para cumprir aquilo que Ele quer que você cumpra. As ferramentas estão todas aí. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo para Pedro. A autoridade que me foi dada, eu estou entregando para você. Isso é o selo de que vai dar certo. Ou seja, a garantia de que eu vou dar conta não vem das distorções da minha identidade, nem das minhas habilidades, nem da minha força, nem da minha falta de força, mas da palavra de Deus sobre a minha vida. Entendeu? Da palavra de Deus sobre a minha vida. Deus diz para mim: tudo que ligar será ligado no céu. Tudo que você desligar vai ser desligado também. Como diz, eu estou colocando a minha autoridade sobre a sua vida. Estou colocando do selo sobre a sua vida, da unção sobre a sua vida. Ai, irmãos, nós somos chamados nesses dias a resgatar e a restaurar a nossa verdadeira identidade. E a gente precisa parar de ouvir as muitas vozes e deixar que a voz de Deus fale no fundo da nossa alma. Quem é você diante de Deus? Como é que Deus te vê? O que é que Deus disse ao seu respeito? Qual é o projeto de Deus na sua vida? Você tem clareza de que o inferno não pode prevalecer sobre a sua vida? Quantos têm clareza aqui que o inferno não pode prevalecer sobre a nossa vida? O inferno não pode prevalecer. As portas do inferno não vão prevalecer. Porque Deus derramou autoridade e unção sobre a nossa vida. A autoridade e unção sobre a nossa vida. Mas, pastor, quando eu olho para dentro de mim, quando eu olho para a minha vida, eu estou tão longe disso. Porque a nossa identidade foi deformada. Entendeu? E nós somos seres limitados que tendem a olhar pelas aparências, pelas circunstâncias. Enquanto, na verdade, Deus está nos chamando a olhar para Ele, para o propósito dEle, para a revelação que Ele tem a nosso respeito. Eu quero te convidar a um tempo de oração, onde você se preocupa menos com as distorções da sua identidade, e se preocupa mais em perceber a tua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos. Eu sei que esse é um tema que mexe lá dentro. E eu sei que para alguns aqui, quando eu começo a falar de identidade, a tua vontade é levantar e ir embora. Porque essa é uma conversa que você tem evitado. Essa é uma conversa que você tem fugido dela. Porque é mais fácil não olhar para essa realidade. Mas eu quero te dizer hoje que você pode olhar. Porque a tua identidade não é formada pelas tuas distorções. A tua identidade é formada por aquilo que Deus sonhou a respeito de você.